Manos e manas, nós estamos de volta com o Pergunte ao Pastor. Caso queira fazer alguma pergunta, você deve usar o WhatsApp oficial da igreja, 21 2415 4177, 4177, 2415 4177. Ou o link que é semanalmente postado nos grupos oficiais da igreja e nas redes sociais. Lembrando que pelo link as perguntas podem ser anônimas, caso não queira se identificar. A pergunta de hoje é: na primeira de João 5,16, nós temos escrito que há pecados pelos quais não se deve orar, pois são pecados para a morte. Como é que se pode entender, não é, essas afirmações? Primeiro vamos ler o texto da onde se tirou, né, esta afirmação. O texto diz: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deva orar por este. 1 João 5,16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, esta é a garantia geral de que Deus ouve a oração. O escritor sagrado se referiu inicialmente a uma situação na qual se devia ser benevolente, mas de repente ele passou por uma situação na qual a benevolência se tornou limitada. Sempre houve grande diversidade de opiniões em relação ao significado desta passagem. E as opiniões dos expositores do Novo Testamento não chegaram até hoje a um denominador comum. Há os que entendem que esta é uma referência ao pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, para a qual não há de Jesus perdão. Há os que acreditam ser uma referência a um qualquer grande pecado, como assassinato, idolatria, adultério, pedofilia, etc. Como há os que pensam ser um daqueles pecados que, segundo a lei de Moisés, tinha de ser punido com a morte, ou até mesmo o pecado do tipo da igreja de Corinto, quando da celebração da ceia do Senhor, porque naquele caso eles não estavam levando a sério a ceia, estavam cometendo atos indignos e por isso Paulo disse que alguns membros da igreja estavam ficando enfermos e até alguns estavam morrendo. 1 Coríntios 11:30. Aos que entendem esse pecado para a morte como uma referência aos crimes cometidos contra as leis, pelas quais o infrator foi condenado à morte, de maneira que, quando a acusação era falsa, então os cristãos deveriam orar por quem foi condenado à morte, para que ele viesse a ser poupado ou poupada, pois a condenação era injusta. Mas quando o delito realmente fora cometido, o infrator merecia morrer, e assim não deviam os cristãos orar por essa pessoa. Para uns, a palavra irmão, usada no texto, pode se referir a um membro da igreja, seja de uma congregação em particular ou da Igreja de Cristo como um todo, ou pode ser também uma forma de se tratar a qualquer ser humano, parte da família da humanidade. Bem, o nosso dever é orar por aqueles que pecam, para que eles busquem o perdão e a salvação. Seja como for, essas posições não resolvem a questão do que pode ser o pecado que é para a morte. Hamartia prostanaton, em grego, foi a expressão que o escritor sagrado usou, mas ela sempre levanta a seguinte questão: esse para a morte quer dizer pode causar a morte? Ou quer dizer vai terminar em morte? Ou seria um pecado que, seguindo o seu próprio curso, terminará em morte? Porque do pecado veio uma doença, por exemplo, que é para se ficar com ela até a morte, e aí a pessoa, o enfermo, vai morrer. Será que é o pecado da arrogância, ou o pecado da arrogância cabe nisto? Porque é o pecado de desafiar outros que podem causar conflitos e que levam o desafiador à morte? Em João 11,4 nós temos Jesus dizendo: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A palavra morte nesse texto pode ter três significações, que são os significados que a palavra morte tem no Novo Testamento. 1. Literalmente a morte do corpo. 2. A morte espiritual que já existe, mesmo quando se está vivo fisicamente falando. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, escreveu Paulo em Efésios 2:1. E 3. A segunda morte, que é a condenação à perdição eterna. Então, se o pecado para a morte do texto se refere à morte temporal, à morte física, o que está sendo dito é sobre a possibilidade de que, por causa de um determinado pecado, a morte física se torna inevitável,
porque provocou uma enfermidade incurável que deve seguir o seu curso, ou é o caso da morte decretada por uma ordem judicial para a qual o perdão não tem como ser dado, porque realmente houve o crime. É óbvio que esta foi uma referência aos tempos de João, mas serve para os tempos de hoje nos países onde existe a pena de morte. Mas se esta morte se refere à morte no mundo futuro, a segunda morte, então tem de estar se referindo a um pecado imperdoável, que no caso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que no contexto no qual foi mencionado por Jesus, se refere o atribuir ao diabo de forma consciente a obra de Deus. Jesus foi acusado pelos líderes religiosos judeus de estar fazendo o que fazia pelo poder do príncipe dos demônios. Sabe, eles podiam ter dificuldades de aceitar aquele Jesus como Messias, mas eles sabiam que aquele Jesus fazia o que fazia por bondade, por misericórdia, por compaixão e em nome de Deus. Com certeza, nesta situação, estão incluídos também aqueles e aquelas que dirão diante de Jesus: Senhor, em teu nome fizemos isto e fizemos aquilo, mas aos quais Jesus dirá: afastem-se de mim, porque não os conheço, não é? Isso tudo é uma situação de blasfêmia contra o Espírito Santo, porque nesse caso, Jesus está e estará sendo usado para a promoção pessoal dessa gente, que na verdade não tinha, não tem e nem terá Jesus como seu Senhor absoluto. As outras explicações em relação à palavra morte são inapropriadas. Não pode ser morte espiritual, porque não se pode saber sobre isto antes do pecador morrer. Porque a própria história da igreja nos mostra conversões de pessoas que fizeram e fazem do pecado a maneira de viver e se levantam contra o evangelho, perseguindo o povo de Deus, mas que se converteram e se convertem. Por ser uma doença, sobre ser uma doença para a morte, embora se tenha situações nas quais a morte veio mesmo por causa de pecados, como o uso de drogas, incluindo-se as bebidas alcoólicas, por causa de desatínios sexuais, por causa de desobediência às leis do trânsito, não há como, de qualquer maneira, não há como se saber realmente quando uma doença foi causada exatamente por esse ou por aquele pecado e que por isto não se deva orar pela pessoa enferma. Em relação ao pecado de crimes que redundam na pena de morte, não é adequado aplicar o texto a esse caso, porque não se deve deixar de orar pelos presos. E nos países onde há pena de morte, as igrejas oram pelos condenados para que se arrependam e encontrem o perdão de Deus. Pessoalmente, eu creio que a proibição de se orar por alguém não é dita, que não foi dita em ordens absolutas, vejam bem, a NVI traduz: não estou dizendo que se deva orar por este, 1 João 5,16. Para mim, a proibição tem a ver com o pecado contra o Espírito Santo e que João, o presbítero, usou aqui para falar sobre o dever e o poder da oração, mostrando que inicialmente é dever do crente em Jesus orar por qualquer irmão ou qualquer irmã em Cristo que em pecado, por exemplo, precisa reconhecer o seu estado e se arrepender. Se tal pessoa realmente é convertida, não se voltando para o Senhor, terá de sofrer inevitavelmente o peso da mão de Deus para ser corrigido, para ser corrigida. Em relação ao pecado contra o Espírito Santo, volto a esta ideia, porque não podemos ter certeza absoluta de que alguém tenha cometido tal pecado até que ele morra, mantendo a sua conduta de tratar o nome do Senhor Jesus de forma ímpia, desrespeitosa, não vamos ter como fechar esta questão. É importante o fato de que, se o escritor sagrado possibilitou não se orar pelos que pecaram para a morte, ele também não disse que os cristãos saberiam discernir os que pecam ou não para a morte, os que pecavam ou não pecavam para a morte. Há os que acham que, como nos tempos de João era comum o dom da revelação, que cristãos em suas igrejas, de repente, passavam a saber de pessoas que pecavam para a morte e avisavam aos outros crentes, né, para que não orassem por essas pessoas. Mas não há nenhuma certeza sobre isto. De modo que, diante desta dificuldade, o melhor é ficar com a orientação do oráculo de Deus: orem uns pelos outros, pois o Espírito Santo de Deus há de usar nossas orações segundo os seus próprios critérios.